Meus caros pastores Luiz e Sandra Pedroso, prezado pastor Gilson Bétega, demais irmãos e irmãs da 8ª Igreja Batista Filadélfia, da Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Nossa lição da Escola Bíblica de hoje tem o seguinte título: Autoridade cristocêntrica das Escrituras Sagradas, aspectos fundamentais. Seu autor, nosso conhecido e amado pastor Roberto Monteiro de Castro. O texto áureo que embasa esta dissertação diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Este tema, meus irmãos, está intimamente ligado à lição passada, cujo título é Inerrância das Escrituras. Parece redundante o seu título, pois obviamente toda a Escritura e toda a Bíblia trata de assunto messiânico, isto é, a vinda de Jesus ao mundo. Enquanto os evangelhos dão ênfase ao tema cristológico, isto é, uma explicação sobre a pessoa de Jesus e o seu ministério, o livro histórico Atos dos Apóstolos e as demais cartas, notadamente as do apóstolo Paulo, são cristocêntricas. Veja, a Declaração de Chicago, elaborada em 1978, trata desse assunto. E começa assim a sua dissertação: A autoridade da Escritura é questão fundamental para a igreja cristã, nesta e em todas as épocas. E continua: Desviar-se da Escritura em termos de fé e conduta é deslealdade para com o nosso Mestre. O reconhecimento da verdade total e a confiabilidade das Sagradas Escrituras é essencial para uma compreensão completa e confissão adequada de sua autoridade. Destaque-se que Jesus reconheceu a autoridade do Antigo Testamento e sempre mencionava as Escrituras como sendo a palavra de Deus. Por exemplo, quando cita o Salmo 110, versículo 1, Jesus está afirmando que o Espírito Santo inspira as Escrituras. Eu vou ler o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 35 a 37. Jesus estava ensinando no templo quando levantou uma questão: Como podem os mestres da lei pregar que o Cristo é filho de Davi, sendo que o próprio Davi, expressando-se pelo Espírito Santo, afirmou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Outro episódio aconteceu quando, já ressurreto, o Senhor Jesus Cristo, no caminho de Emaús, na companhia de 2 discípulos, fez menção do Antigo Testamento e das palavras ditas pelos profetas a respeito das Escrituras. Abre aspas. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Notem ainda que Jesus advertiu os seus discípulos a respeito dos acontecimentos proféticos a seu respeito, dizendo-lhes: Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 19. É claro que Jesus, ao citar trechos sagrados do Antigo Testamento, no histórico Sermão do Monte, estava aplicando e ampliando princípios
que deveriam ser praticados na conduta da vida cristã, tanto nos seus dias como nos dias vindouros. As palavras ditas por Jesus com autoridade e autenticidade eram vivificadas pelo Espírito. Observem esta referência do Senhor Jesus Cristo, registrada por João, no capítulo 6, versículo 63. Abro aspas. O Espírito dá vida, a carne não produz nada. Que se aproveite as palavras que eu lhes disse, porque são Espírito e vida. Fecha aspas. O Senhor Jesus adverte os seus seguidores de que eles liam as Escrituras porque julgavam encontrar nelas a vida eterna. Porém, o Senhor Jesus esclarece que são as próprias Escrituras que testemunham, indicam a respeito dele, Jesus, o Salvador. Você encontra essas referências nos seguintes textos bíblicos, respectivamente, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, e no mesmo Evangelho, capítulo 5, versículo 39. Assim como Jesus, os apóstolos reconhecem e fazem menção das Escrituras, no caso, o Velho Testamento, como cumprimento das verdades do Evangelho. Por exemplo, lemos em Atos capítulo 4, verso 11, o seguinte, abro aspas, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Agora observem o texto que está no livro de Salmos, capítulo 118, versículo 22. A pedra, abro aspas, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pois assim determinou o Eterno. Fecha aspas. Vocês estão observando até aqui como é fácil entender que toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, giram em torno de Jesus Cristo? Outro dado importante é como algumas testemunhas oculares e presenciais com o Senhor Jesus Cristo têm grande importância para a nossa crença. Os apóstolos, pela convivência com o Senhor Jesus, perceberam a autoridade do Mestre, quer pelos ensinos, quer pelos sinais de curas e milagres. Ora, diante de tantas evidências inquestionáveis, era impossível negar essa realidade, que era a deidade divina de Jesus Cristo. Algo maravilhoso, de sentimento inenarrável, aconteceu no dia de Pentecostes, ocasião do derramamento do Espírito Santo. Aí, então, viram o poder de Deus agindo no ministério apostólico. Destaque-se com autoridade onde encontrar esta referência. Na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Acrescente-se a este testemunho pessoal do apóstolo Pedro, quando ele expressou diante do próprio Jesus que ele tinha as palavras da vida eterna. Está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Esta declaração referenda a autoridade profética das Escrituras cumpridas na pessoa de Cristo. Mais do que uma mera citação do pastor Zacarias Severa, professor do Seminário Teológico Batista do Paraná, em seu livro Teologia Sistemática, é o seu testemunho. Disse ele, uma das evidências de que a Escritura é a palavra de Deus é o fato de que nela ou por ela Deus fala conosco, em nosso íntimo. Em última análise, é o testemunho do Espírito Santo no coração da pessoa que dissipa toda e qualquer dúvida
a respeito da Escritura. Temos que concordar que é muito linda a obra que o Espírito Santo faz no coração do convertido, pois é ele quem introduz, revela a palavra de Deus em nossas mentes para uma interpretação correta e equilibrada. O autor desta lição, nosso querido pastor Roberto Monteiro de Castro, ao encerrar esse estudo, faz uma categórica afirmação: Jesus é o centro de toda a Bíblia, pelos seguintes motivos. Jesus é o centro de toda a Bíblia, os escritos proféticos apontam para Jesus, o Novo Testamento está alicerçado na obra e ministério de Jesus, o livro de Atos dos Apóstolos registra a sequência do ministério de Jesus Cristo por mãos dos apóstolos na unção do Espírito Santo. O livro de Apocalipse revela visões de João a respeito de coisas do fim e do Cristo glorificado e vencedor. Como arremate final, o autor cita algumas referências bíblicas com seus respectivos eventos, a saber: primeiro, Cristo, a palavra encarnada, estava com o Pai na criação do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Segundo, Jesus Cristo e o Pai são a essência da mesma divindade. Evangelho de João, capítulo 14, versos 9 a 11. Terceiro, Jesus afirma que recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 18a. 4. Os profetas apontam para o Messias que viria. Afirmação confirmada em Isaías, capítulo 7, verso 14, e Mateus, capítulo 1, versículo 23. 5. Desde o Jesus humano ao Cristo glorificado, temos referências em João, capítulo 1, versículo 51, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 2, e na gloriosa visão de João, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 12 a 18. Concluindo, é incontestável a autoridade das Escrituras, bem como na centralidade de Jesus Cristo revelada na Bíblia. Outro fato importante é que Jesus concede a autoridade aos discípulos, à igreja, e também estende para os tempos da restauração final. Apocalipse capítulo 2, versículos 26 a 29. Examinais as Escrituras, porque julgais encontrar nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Que coisa gloriosa! Que Deus lhe abençoe.